Olá, caminhante! Tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 7 ao dia 13 de dezembro. E a gente vai estar numa semana bastante intensa, porque ela vai ser uma semana entre eclipses. Então a gente teve o primeiro lá no dia 30 de novembro e a gente está se encaminhando para um segundo eclipse aí no eixo de Gêmeos e Sagitário, que vai acontecer no dia 14. Então eu vou falar mais sobre ele no próximo vídeo, né, do Céu da Semana que vem. Porém, eu já posso adiantar que vai ser uma semana de lua minguante, então que vai favorecer e trazer a nossa energia muito para esses processos de finalização que a gente precisa focar agora, ainda mais nesse final de ano. Então é uma energia perfeita para a gente poder realmente finalizar muitas coisas na nossa vida de maneira prática, de maneira concreta, né? Então a gente pode aproveitar para fazer aquela limpeza de final de ano, dar uma olhada na casa, como é que estão as coisas aí, tem muita coisa entulhada, tem muita coisa que precisa ser revisada, o que faz sentido levar com você. Pensa que 2021 é um trem, né? É uma viagem que a gente está fazendo para esse ano e a gente precisa ver o que faz sentido a gente manter com a gente e o que faz sentido a gente levar com a gente. Então é importante, fisicamente falando e também espiritualmente falando, a gente rever tudo que a gente tem ao nosso redor hoje, né? Externamente, fazendo a limpeza de uma maneira prática, né? Mas também internamente, fazendo uma limpeza das nossas emoções, daquilo que a gente vem guardando, de processos aí que aconteceram em 2020 e que a gente precisa resolver antes que o ano acabe, tá? Para a astrologia, ainda não vai ser o final do ano efetivamente, ele só vai acontecer lá em março do ano que vem, mas simbolicamente essa virada tem muita força, porque o inconsciente coletivo está vibrando nessa questão de finalização, né? Então o ano gregoriano, simbolicamente e fisicamente, porque a gente segue ele também, tá sim acabando. Então essa é a última lua minguante do ano e a gente pode aproveitar essa energia, né? Como se a gente tivesse dentro de um rio que está fluindo, então a gente segue esse rio. E nessa semana, a fluência, né, a direção que está sendo indicada aí é a de processos de finalização. Ao mesmo tempo, não é uma lua minguante qualquer, porque ela vai nos encaminhar para uma lua nova que vai acontecer junto com o eclipse. Então eu já falei sobre isso, que eu vejo os eclipses como grandes portais de energia. Todo encontro de Sol e Lua abre um portal, né? Abre algo novo, um novo ciclo mensal, né? De 28 dias mais ou menos. Mas quando tem um eclipse, é um aporte de energia muito maior para que movimentações ocorram na nossa vida, seja no sentido de finalizar e de fechar quando é o eclipse lunar, então o nosso inconsciente é iluminado para que tudo venha à tona e a gente possa olhar para isso de uma nova maneira, ressignificar e deixar isso para lá, deixar isso para trás, tá? Para a gente se abrir ao novo. E aí no eclipse solar é quando o Sol e Lua se encontram e juntos eles empurram a gente para frente, como se eles estivessem nos dando ajuda, como se eles estivessem nos conduzindo mesmo aquilo que a gente precisa viver na nossa vida, que vai trazer um verdadeiro aprendizado para a nossa alma, tá? No nível do ego, a gente tende a ser muito apegado, a ficar muito preso às questões, e aí vem a vida, vem esses movimentos energéticos para levar o ser humano para o caminho de evolução. Caso contrário, eu acho que demoraria muito mais até a gente mesmo perceber, né, que não faz sentido ficar sempre nas mesmas questões, nas mesmas situações, repetindo padrões, né? Até rimou, mas pra gente perceber mesmo, sabe? As coisas ficam muito claras, elas começam a ficar bem tensas para que a gente perceba, para que fique claro exatamente o que a gente precisa mudar, fazer, realmente movimentar a energia, porque a gente não nasceu para ficar parado no mesmo lugar. Se a gente olhar ao nosso redor, tudo é fluxo.
tudo é movimento e a gente não pode parar o movimento da vida, não tem como, porque a gente tá num trem que é a vida e ela vai parando em estações que são os anos, mas em algum momento a gente vai chegar no destino final, ou seja, todo mundo tem um prazo de validade, a gente tem que ter isso em mente cada vez mais, sabe? Parar de ignorar essa questão da morte, do fim, porque ela dá um novo sentido à vida. Porque a gente sabe que acaba e porque a gente não sabe quando acaba, a vida ela tem que ganhar uma nova dimensão, inclusive aquela de eu vivê-la com muito mais intensidade, com muito mais verdade, indo atrás do que realmente faz sentido para mim. E é tudo isso que vai estar sendo intensificado, que eu convido você a fazer, tanto nesse processo de finalização de ano, né, de um ciclo maior aí, quanto também para essa abertura para o novo que o portal nos pede, né, que o eclipse que vai acontecer semana que vem nos pede. Então, mais para o final da semana, a gente já pode sentir um pouco dessa energia, mais no sentido de, tá, o que eu quero daqui para frente, o que de verdade faz sentido para mim, né, essa revisão do ano vai ser muito importante ser feita nesse momento, porque é onde a energia está mais favorável para isso. Então, na segunda-feira, a gente começa a semana com a energia da lua minguante em Virgem, e se eu pensar assim, qual é a lua, qual é o arquétipo mais favorável para a energia da lua minguante? Com certeza é Virgem. Então, é uma fase da lua e é um signo para essa lua acontecer oficialmente ali que mais combinam, que mais favorece, que mais abre o campo de limpeza para nossa vida. Então, aproveite de verdade. Pegue pelo menos uma gaveta para limpar, pegue alguma pendência que você precisa resolver. Vão ser aí 2 dias, né, segunda e terça, que a lua vai estar em Virgem, muito favoráveis para questões práticas, para resolver, para fechar, para finalizar ciclos. Isso é muito importante nesse momento, tá? Essa lua vai ativar Mercúrio, que vai entrar em Sagitário nesse mesmo dia, então vai trazer pra gente uma questão muito forte de revisão das nossas crenças, tá? Inclusive porque a Lua e Mercúrio não vão ter uma conversa muito positiva, então é como se ela chegasse e falasse, e aí, vamos limpar essas crenças? Vamos limpar o que você acredita a respeito da vida, né? E é interessante aqui dentro desse processo, até porque a gente já tá se encaminhando para essa lua nova semana que vem, e eu sempre aproveito os movimentos celestes, na verdade, para fazer, né, todo o trabalho que eu faço, né? Eu aproveito a energia, eu realmente fluo com o rio, digamos assim, e no sábado, dia 12/12, que inclusive é um portal, né, vai ter uma energia muito forte ali para ser trabalhada, eu vou fazer um workshop para ajudar você a se limpar dessas crenças. Então o workshop ele tá muito relacionado, o tema desse mês, a crenças limitantes, como limpá-las para criar uma vida mais abundante, né? Então tem até essa rima aí, hoje eu tô cheia das rimas, mas é para dizer para vocês que, na verdade, fica aqui o convite para quem sentir de participar. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Mas só aproveitando essa deixa, porque na segunda já vai começar esse cutucão aí, tipo, tá, a sua vida tá assim hoje porque você tá manifestando ela. E é importante a gente ter consciência disso, tá? Eu sei que é muito fácil culpar o mundo externo, mas até as pessoas que estão ao seu redor, elas estão alinhadas com o seu nível de frequência. Não dá pra gente ficar mais passando a mão na cabeça ou colocando panos quentes, quando as pessoas elas ainda não perceberam que estão criando a própria realidade. Cada um tá criando a própria realidade. Então o que você ama na sua vida e o que você odeia na sua vida, elas têm a mesma importância, porque na verdade você está criando aquilo. Então você precisa primeiro parar, observar e aceitar passar por todo esse processo, tá? Essa lua ela vai fazer um aspecto na segunda ainda com Urano que está em Touro, então é como se fosse uma abertura, né? Uma via aberta aí para a gente passar pelos processos de mudança, tem uma abertura muito grande para isso. Só que talvez a gente precise se desapegar um pouco de muitas ideias, de muitas crenças, de muitos apegos da nossa zona de conforto. Tem muita questão aí. Se a gente quiser realmente algo diferente, a gente vai ter que fazer diferente. E principalmente a gente vai ter que pensar diferente. Então é por isso que eu convido mais uma vez quem sentir de participar desse workshop comigo, porque eu vou ensinar uma técnica pra gente limpar nossas crenças, pra gente rever aquilo que a gente acredita sobre a vida e perceber o quanto isso está influenciando a criação da nossa realidade.
Na terça, a Lua vai entrar em Libra só às 9 da noite, então a gente ainda vai ter o dia todo aí de Lua em Virgem, fazendo vários aspectos com os planetas que estão lá em Capricórnio, que estão lá no finalzinho desse signo, né? Por isso que é na terça que esses aspectos se intensificam e favorecem muito justamente essa tomada de consciência e a gente assumir a responsabilidade pelos nossos processos. Então, sabe, vai lá e faz, vai lá e resolve. Eu sei que não é tão simples assim, mas se você parar para pensar, tá, olha o tempo que eu tive até hoje na minha vida, né? E a gente fica sempre postergando e pensando, ah, depois eu faço, ou eu não tô me sentindo bem o suficiente. Mas se não chegar um momento na sua vida em que você tome uma decisão, dificilmente aquilo vai acontecer, dificilmente as coisas vão se resolver por si só. É possível? Com certeza, não acho que seja só dessa forma, mas a gente também precisa assumir a nossa parte e fazer o que é preciso. Então, às vezes, a nossa parte é só fazer uma ligação ou mandar um e-mail, a gente não sabe o que vai ter do outro lado, a gente não sabe qual vai ser a resposta, mas pelo menos a gente tá tentando, fazendo a nossa parte, e aí é confiar que o universo vai fazer a dele, que as coisas vão se resolver da melhor forma. Mas mais uma vez, se eu tenho uma crença, por exemplo, que as coisas são difíceis, as coisas vão se tornar difíceis só para confirmar a minha crença. Esse fenômeno se chama viés de confirmação, então a gente precisa prestar mais atenção. Se as coisas estão muito travadas, muito complicadas, se as coisas não estão dando certo, pode ser que tenha assim alguma crença por trás, e é isso que a gente precisa analisar, observar. Nem sempre é punição, nem sempre é castigo, o universo nunca quer o nosso mal, pelo contrário, para ele tudo é leve, tudo é fácil, tudo é fluido, tudo é abundante, e quando a gente não tá nessa frequência é porque a gente está desalinhado com a nossa essência natural, que é uma fração, uma parte, um fractal de todo o universo. Então a gente precisa perceber isso, e aí é só fazer os ajustes e as limpezas. Na quarta-feira, a Lua vai estar o dia todo em Libra, então, e vai ativar Vênus, que está em Escorpião. Além disso, o Sol, que está em Sagitário, vai fazer um aspecto desafiador ali, uma quadratura com Netuno em Peixes. E o que tudo isso quer dizer? Para a gente olhar mais para os nossos relacionamentos e perceber o quanto a gente vem criando expectativas e, de certa forma, se iludindo com as pessoas ao nosso redor, tá? Enquanto a gente não olhar para as pessoas e ter essa intenção e esse olhar de vê-las como elas são, aceitar que todo mundo tem defeitos e qualidades, ou que talvez aquela pessoa nunca vai ser da maneira que você espera, por exemplo. Quanto mais a gente fizer isso e ter essa visão sincera sobre as pessoas, melhor vão ser os nossos relacionamentos, porque enquanto eu ficar esperando do outro aquilo que ele não pode ser e aquilo que ele não pode me dar, invariavelmente em algum momento eu vou me decepcionar e consequentemente eu vou sofrer. Então pode ser que nesse dia algumas bolhas se explodam, né? Elas, como se alguma agulha viesse ali, cutucasse essa bolha e ela se dissolvesse diante de mim, ou seja, eu começo a perceber que aquela pessoa talvez não seja realmente aquilo que eu esperava. E aqui, em qualquer relacionamento ao nosso redor, tá? Não necessariamente relacionamentos amorosos, mas pode sim cutucar feridas, pode sim reforçar padrões, então você perceber que é sempre o mesmo tipo de relacionamento que você atrai. Mais uma vez, isso está muito relacionado a crenças limitantes que a gente tem. Se a gente ouviu da nossa mãe, por exemplo, a vida toda que nenhum homem presta e aquilo ficou guardado no meu inconsciente, provavelmente eu vou me envolver com homens que não prestam, que vão me decepcionar de alguma forma, só para validar essa minha crença e, de certa forma, alimentar essa minha dor, né? Porque nesse momento, enquanto mais eu vou acumulando experiências, mais eu alimento o meu corpo de dor. E provavelmente a minha mãe falou isso porque ela também estava presa nessa mesma crença e é um corpo de dor que, na verdade, é ancestral. Então aqui tem coisas muito profundas, muito arregadas, que a gente precisa, primeira coisa, tomar consciência. A consciência, ela já ilumina tudo como um farol. Quando a gente entra num lugar escuro e vai com aquela luz e ilumina, eu consigo ver o que tem ali. E a partir do momento que eu vejo o que tem ali, ou seja, eu tomo consciência desse padrão, eu já tenho a primeira coisa que eu preciso para mudar.
que é a consciência. Quer dizer, tem muitas pessoas que nem sabem, né, que tem esse padrão, ou que estão vivendo relacionamentos desse tipo. Então, a partir desse momento, com a minha intenção, que é o segundo passo, eu vou conseguir ir ali, começar a limpar, começar a ver, começar a perceber, tá? Então, o primeiro passo é sempre a consciência. Ainda na questão dos relacionamentos, também observa o quanto você pode começar a agir, fazer por você mesmo e por você mesma, tá? A gente fica muito nessa espera, então a expectativa é justamente essa coisa de esperar do outro, e a gente mesmo não faz, a gente mesmo não age, a gente mesmo não se dá aquilo que a gente espera que o outro nos dê. Então começa a perceber esse movimento e fazer também mais coisas por você, sem esperar tanto do outro e sem fazer tanto pelo outro. E aqui, até porque Libra rege os relacionamentos, né? Toda relação ela tem que ter o equilíbrio, né? Então o símbolo de Libra é a balança. A gente tem que dar e receber em igual medida. Quando o relacionamento está desequilibrado nessa balança, dificilmente ele se sustenta, porque sempre vai ter alguém carregando mais peso, fazendo mais, e o outro ali numa situação mais confortável. Só que mesmo quem está numa situação confortável, em algum momento aquilo vai ficar extremamente desconfortável, porque fica pesado demais. Ela sente um incômodo de não conseguir dar a altura. Chega um momento que a outra pessoa já deu tanto que essa que está aqui nesse lugar confortável, aparentemente, ela começa a se sentir incomodada porque ela já não tem mais como retribuir a altura. Mesmo que ela faça tudo a partir de agora, ela não vai conseguir retribuir a altura. E nesse momento, isso tudo é movimento inconsciente, tá? Nesse momento ela pode inclusive se afastar. Então que a gente perceba que mesmo quando eu faço tudo pelo outro num relacionamento com a melhor das intenções, ainda assim eu posso estar prejudicando o meu relacionamento. É sempre importante ter esse equilíbrio entre dar e receber, tá? E quando eu perceber que eu tô doando demais, eu tenho que dar um passo atrás. Se eu ver que o outro não tá dando igual medida, tudo bem, eu vou me dar, eu vou me cuidar, mas eu não vou mais ficar fazendo tanto pelo outro. Isso é necessário para o equilíbrio do relacionamento e para ter um relacionamento cada vez melhor em todos os âmbitos, tá? Não só aqui amoroso, qualquer relacionamento que a gente tenha, ele é uma via de mão dupla, tem que ir e vir dos dois lados em igual medida. Então, na quinta-feira, a Lua vai entrar em Escorpião só às 11 da noite, então ela vai passar o dia todo ainda nessa energia de Libra, fazendo vários aspectos aí com os planetas que estão lá em Capricórnio, fazendo uma oposição com Marte, que está em Áries. Então é um dia para a gente tomar um pouquinho mais de cuidado, porque pode ter sim algumas questões que surjam, alguns desentendimentos, algumas situações que no fundo pedem ajustes para esse relacionamento, né? Muito alinhado com o que eu acabei de falar. Então é um dia para a gente olhar para essas questões de relacionamento. Pode ser que isso se intensifique, tá? E dentro da energia de lua minguante, é importante a gente trazer aqui também que no fundo tudo isso vai estar pedindo limpezas nossas em relação ao outro, né? Seja lá que tipo de relacionamento eu tenha com ele, porque a partir do momento que eu saio de mim, quer dizer que eu não estou mais sozinha no ambiente, eu estou trocando com o outro. E nesse momento eu tenho que olhar e observar o quanto eu estou espelhando ali, o quanto eu estou projetando de coisas minhas e fazer esse trabalho interno. Então é muito importante olhar para o relacionamento com o outro a partir de agora, seja lá qual for esse tipo de relacionamento, e perceber o que tem de seu ali que você está projetando. Quanto mais consciência a gente adquire e quanto mais responsabilidade a gente assume pela nossa parte, mais a gente vai se trabalhando, mais a gente vai se conscientizando, e isso vai de certa forma também voltar para o relacionamento e melhorá-lo cada vez mais, porque você tá bem, tá leve com você mesma e você não precisa mais do outro para te mostrar o que tá no fundo doendo dentro de você, né? Então é muito importante a gente prestar atenção nesse processo. Então na sexta e no sábado a gente vai ter muito forte essa energia aí da lua minguante em Escorpião, né? E aí mais uma vez, essa é uma outra lua, é uma outra energia que combina muito com a lua minguante, porque traz à tona esses processos de cura, de transformação, de limpeza. Então vai ser uma energia bem profunda, podem sim ser dias aí, esses 2 dias principalmente, que pega muita coisa, principalmente porque a gente vai estar finalizando um ciclo escorpiano.
ano, que começou lá atrás no dia 15 de novembro. Então lá no dia 15 de novembro, Sol e Lua se encontraram em Escorpião. A Lua deu toda a volta no zodíaco, passou por todos os signos, o Sol andou um pouquinho e a Lua vai se encontrar com ele novamente dia 14 em Sagitário. Então é aquele momento em que a Lua volta no signo de onde ela saiu e ela vai rever os assuntos ali. Ela vai vir e perguntar: e aí, você se curou, se transformou, aceitou algumas questões aí durante esse mês, você trabalhou o seu processo de cura, de transformação, de autoconhecimento, teve ali 1% que seja de algo que você conseguiu mudar e melhorar em você, né? Você aceitou olhar para suas sombras e acolhê-las, talvez até integrá-las como parte do seu ser, como elas sempre foram, mas que você via como algo separado que você queria afastar, mandar embora, né? Então tem várias reflexões aqui que a gente pode fazer, e quem ignorou esses processos, quem não quis olhar para isso, pode sentir mais sim essa energia. Então aqui, mais do que nunca, é importante a gente olhar para os nossos processos de fechamento, de finalização, e aproveitar essa energia para limpá-los de vez. Aqui, por ser uma lua num signo de água, profunda, intensa, dentro da energia da lua minguante, eu acho bem interessante aproveitar como um ritual aí, fazer a limpeza da água, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser dar uma olhada, ver como faz. Para quem já sabe, é só fazer o processo, tá? Então eu recomendo nesse dia que a gente preste mais atenção àquilo que a gente está sentindo, principalmente, tá? E na sexta-feira a gente já vai ter uma movimentação muito em direção ao eclipse, né? E a esse movimento que também já vai abrindo um novo ciclo. Eu não vejo nunca as coisas como estanques, né? Então, como se fosse uma porta que está fechada e eu preciso primeiro, né, fechar uma para abrir a outra. As separações não são muito fixas, né? Não é como uma porta de um lugar que eu fecho e abro para outra. É mais uma fluência, né? É mais uma nuvem que vai juntando na outra. Então a gente vê assim aquilo tudo misturado em um certo ponto, né? Numa conexão com as duas, tá? Então nesses 3 dias aí, é como se a gente já tivesse ao mesmo tempo fechando, mas já abrindo. E eu digo isso porque na sexta o Sol vai fazer um aspecto bem positivo com Marte lá em Áries. Então, 2 signos de fogo, Sol em Sagitário, Marte em Áries, trazendo muita energia, muita força para a gente começar, para a gente impulsionar a nossa vida. Então isso ajuda bastante também a ter força, coragem para resolver o que precisa ser resolvido, tá? Mas caso a gente não use essa energia, pode trazer sim um pouquinho de ansiedade, pode também favorecer conflitos, então a gente prestar mais atenção em como a gente vai estar gastando essa energia. Mais uma vez, aqui como a gente vai estar com uma energia forte de fogo também, com esse encontro, dentro de uma energia de lua minguante, eu recomendo talvez fazer o ritual aí até de lua minguante, né, de escrever o que você quer desapegar, de entrar em contato com tudo isso. É muito simbólico, eu sei, tá? Não vou aqui falar, olha, se você fizer isso, a sua vida tá resolvida. Não é nem esse o intuito. É realmente da gente tomar consciência, é mais um exercício de conscientização do que de acreditar que algo vai lá e limpar e resolver por mim, tá? Mas é muito importante para esse processo da gente tomar consciência. Pode ser que a gente fique vários meses tentando se desapegar da mesma coisa, até que um dia a gente consegue, a gente toma consciência a ponto de iluminar no que a gente precisa desapegar, tá? Então eu recomendo fazer essa lista, escrevendo num papel que você quer desapegar, né? E depois você queima. Então você usa a energia do fogo aí, que é um outro elemento que vai estar forte esses dias, para limpar tudo isso. Também o fogo e a água aí são energias de limpeza, então ajuda bastante nesse processo. No sábado, a lua vai entrar em Sagitário só 11h30 da noite, quase meia-noite, tá? Então, na verdade, nem conta muito essa energia sagitariana, né, para sábado. Ainda vai ser o dia todo de aspectos ali da lua em Escorpião, positivos inclusive, tá? É um dia bem positivo, bem aberto pra gente encerrar esse ciclo da melhor forma. E aí no domingo a lua passa o dia todo em Sagitário, já se preparando para a energia do eclipse. Então, pode ser um dia sim
que a gente sinta mais essa energia, que a gente sinta mais essa movimentação. Como vai ser uma energia de fogo, pode ser uma agitação interna, pode ser uma vontade de fazer muitas coisas, pode ser uma certa ansiedade, inclusive. E aqui, como a gente vai estar com um aspecto bem importante de Júpiter, que está em Sagitário também, com Netuno lá em Peixes, pode ser que mesmo com um portal aberto dizendo o que você quer cocriar, o que você quer materializar na sua vida, o que você quer começar de novo, de bom, né? Um novo ciclo aí para você, uma página em branco, como se o universo estivesse dando pra gente uma página em branco. E aí a gente olha para aquela página em branco e não sabe o que escrever ali. Então esse aspecto pode trazer uma certa confusão mental, da gente se sentir um pouco perdido, da gente não saber muito bem o que fazer, muito por conta das nossas crenças, porque de novo, esse Mercúrio em Sagitário traz para o mental, traz pensamentos muito rígidos, muito fixos, né? Muito é aquilo que eu acredito e é isso que eu vou manter. E aí vem essa sensação de estar perdido, de estar confuso, de não saber muito bem o que escrever ali, né? O que pedir, o que intencionar para esse novo ciclo. Então é muito importante a gente avaliar, a gente analisar, tá? Para quem sentir, eu vou deixar o convite mais uma vez para participar do workshop, que inclusive vai ter sido no sábado, tá? Eu acho que vai ajudar muito nesse processo para trazer mais clareza para nossa vida, para realmente ajudar a gente a saber até mesmo o que pedir, porque eu vejo muito a vida como essa página em branco que a gente vai escrevendo todo dia, ou seja, eu tenho a chance sim de mudar a minha história. A questão é que a gente vai acumulando tantas coisas, tantos conteúdos, tantas crenças, tantos medos, né, tantos traumas, que a gente vai carregando aquilo com a gente e a gente não vê como soltar isso, como mudar isso. Então a gente acaba muito apegado ao passado, como se olhando para o passado eu dissesse, isso vai acontecer, mas não é verdade. A gente não sabe o que tem à nossa frente, tudo pode mudar o tempo todo, a gente vê exemplos disso a todo momento, seja, né, fora da gente, mas também na nossa própria vida, tá? Então tem muitas coisas aí que podem ficar mais claras nesse dia se a gente tiver a mente bem ancorada, bem alinhada. Caso contrário, pode ser que acabe surgindo mais confusão, só para reforçar o que a gente já tem dentro de nós. Então vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente saiu com essa carta, comparação. E ela é uma carta, né, que por si só já diz muita coisa. E dentro dessa energia de lua minguante, de todo esse processo que está acontecendo, eu acho que é muito clara e muito óbvia a mensagem dela, né? Porque a gente precisa parar de se comparar, a gente precisa parar de comparar o nosso processo com o processo do outro, do que o outro está fazendo com o que eu tenho que fazer, né? Do palco do outro, porque é o que eu vejo ali que ele coloca, né? O que ele permite ser visto, com o meu bastidor, com aquilo que eu tô sentindo e eu tô fazendo por trás da minha própria vida. A internet, né, as redes sociais principalmente, elas têm intensificado muito esses processos, tá? Da gente tá o tempo todo espelhando nos outros questões nossas. Então a gente fica, de certa forma, atrelado a esse outro, achando que a questão é com ele, mas na verdade é com a gente mesmo. A gente precisa aprender a se olhar, a se amar, a se acolher o nosso processo, acolher quem a gente é, acolher a fase do ciclo que a gente está vivendo, porque às vezes a minha fase, ela é mais de recolhimento, ela é mais de introspecção, né, a fase da minha vida, não só alinhada à fase da lua, né, mas a fase do outro, ele está no momento de colheita, e aí quando eu comparo, eu acho que eu deveria também estar correndo, estar produzindo, estar fazendo, a gente está num movimento de chegar quase à exaustão mental, de tanto que a gente fica conectado, de tanto que a gente fica pensando no que fazer. A gente tá fechando a era do fazer, né, de muito elemento terra no céu, aí anos, né, de séculos, na verdade, desse ciclo, para a era do ser, né, que é a era realmente de quem eu sou. O que faz diferença na minha vida é quem eu sou e não o que eu tenho ou o que eu faço. Isso vai mudar, né, tá mudando aos poucos. Só que se esse
esse ser tá muito alinhado com o que o outro é, tipo, se o outro é assim, eu também quero ser, e eu não olho para mim, para minha essência, e tento entender quem eu sou por mim mesmo, por mim mesma, invariavelmente eu vou estar fora do meu lugar. Né, eu vou sair do meu eixo e esse lugar em algum momento vai ser extremamente desconfortável, e é aí que começa a surgir a síndrome do impostor, é aí que começa a surgir a ansiedade, depressão e N fatores que a gente sabe que a gente está vivendo uma epidemia aí, né, e na maioria das pessoas vivendo isso, porque elas estão fora do lugar delas. Então é importante a gente observar isso cada vez mais e simplesmente parar de se comparar. Então essa semana eu vou pedir para você, sempre que você se pegar se comparando, então você tá lá na rede social, você vê alguém, você vai se comparar com essa pessoa, seja porque você viu uma foto de corpo ou porque você viu algo que ela colocou que ela está fazendo naquele momento ou uma realização dessa pessoa. Quando você perceber esse movimento, toma consciência e dá um passo atrás, tá? E começa a olhar para você e pensar, tá, essa pessoa conseguiu isso, mas o que eu consegui, que eu me sinto orgulhoso, orgulhosa disso, né? Então, observar mais os seus processos vai ajudar bastante a gente se desapegar dessa projeção e ficar mais com a gente mesmo, ficar mais com o que realmente importa, que é a nossa própria presença e é a nossa própria vida. Só a gente pode viver a nossa vida, a gente nunca vai poder viver a vida do outro e nem ele vai poder viver a nossa. E essa riqueza, existem 7 bilhões de vidas pulsando hoje, né? E cada vez mais. Então, que a gente olhe para nossa, acolha a nossa, porque ela é única. E ela é a única que você tem. Então, cuide muito bem dela e pare de se comparar com os outros. Então é isso. Para fechar o nosso vídeo, claro, eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês, e dentro da energia da lua minguante não teria como ser outra pergunta a não ser do que você escolhe se desapegar nessa energia de lua minguante. Na verdade, por ser a última lua minguante do ano, eu vou pedir para você deixar aqui embaixo o que você quer deixar em 2020, tá? O que você quer se desapegar, o que você quer limpar da sua vida, né, dentro dessa energia aí, em 2020. O que aconteceu esse ano, ou um aspecto seu que você quer deixar nesse ano. Escreve para mim aqui embaixo e vamos criar nessa área de comentários um grande mural de limpeza e desapego, que tudo que seja colocado aqui encontre mais facilidade de ser limpo, de ser purificado da sua vida. E para quem precisar de ajuda nesse processo, para quem quiser participar do meu workshop comigo, para quem quiser estar lá e fechar 2020 realmente, porque esse é o último trabalho meu em 2020, quiser estar comigo para aprender essa técnica, para saber como você se libertar dessas crenças que ficam limitando a sua vida, eu vou deixar mais uma vez o convite para você olhar o link aqui embaixo. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like para mim, para eu saber que você gostou, que fez sentido para você esse conteúdo. Se inscreve aqui no meu canal para ele crescer cada vez mais. E eu desejo para você uma linda semana de lua minguante. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.